Olá, meu irmão, minha irmã. Olá, você. Graça e paz, igreja. Sejam muito bem-vindos. Você que a partir de agora está comigo, está prestando atenção, quer ouvir a palavra de Deus, quer ouvir aquilo que Deus vai trazer para você e para nós essa noite. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de agradecer a você que está nos assistindo, lembrar que nós já retornamos os cultos presenciais na igreja, na comunidade cristã de São Joaquim da Barra, e por isso a maioria dos membros da igreja, da comunidade cristã de São Joaquim da Barra, estão estão assistindo os cultos presenciais. Talvez você não tenha visto muitas pessoas participando ou até se comunicando nesses cultos que você tem assistido, é porque a maioria deles está conosco no templo, na igreja, mas essa transmissão que nós ainda fazemos, isso que nós levamos até você, é porque você ainda não tem a possibilidade ou porque você ainda não se sente seguro para estar conosco na casa de Deus. Se você ainda se mantém assim, fique em casa, mas não deixe de assistir os cultos, não deixe de assistir às nossas reuniões. Até mesmo você que está longe em outra cidade, não deixe de assistir. Acompanhe a palavra, acompanhe os nossos cultos, que tenho certeza que Deus se agrada ao vê-lo cada vez mais, ao vê-la cada vez mais, querendo se aproximar de Deus através das nossas palavras. Amém? Eu quero começar, para a gente não se estender muito, para nós orarmos para essa noite, para chamar ainda mais a atenção e a presença de Deus para as nossas casas. Amém? Curve sua cabeça, eu vou orar para que nós possamos começar. Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar a Tua palavra, para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, para transmitir aquilo que o Senhor quer que nós passemos para as pessoas que estão atentas àquilo que nós temos exibido, àquilo que nós temos transmitido, meu Pai. Vá de encontro a essas pessoas, vá, meu Pai, de encontro à necessidade dessas pessoas, porque o Senhor conhece elas mais do que qualquer um de nós, meu Pai. Nós damos liberdade para que o Senhor esteja conosco nesse momento, nós damos liberdade para que o Senhor entre nas nossas casas, para que o Senhor faça qualquer mudança, qualquer alteração necessária para que nós possamos melhorar, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, nós nos colocamos à Tua disposição e nós queremos mais da presença do Espírito Santo. Por isso, meu Pai, nós damos graças a Ti e pedimos mais do Senhor, mais de Ti, mais do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Você diz amém? Aliás, você pode digitar um amém a partir de agora? Bom, eu quero trazer uma palavra hoje que, lendo na Bíblia, lendo a palavra de Deus, veio me incomodando, e eu quero talvez quebrar alguns paradigmas que você tem, quebrar talvez alguns conceitos que você tem. Eu quero trazer para você essa noite. E o primeiro versículo que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia a partir de agora, é fácil de encontrar, está lá em Provérbios. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura, enquanto você vai procurando Provérbios 19, procura na sua Bíblia, Provérbios 19, é uma coisa, eu quero quebrar isso na sua vida, uma coisa que talvez até você mesmo tenha dito, e eu quero ler. Se você não abriu, somente me acompanhe. Provérbios 19, versículos 20 e 21, dizem o seguinte, Provérbios 19, versículo 20, ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? O que prevalece é o propósito do Senhor. Mas ele diz, ouça conselhos e aceite instruções. Primeira coisa que eu quero quebrar na sua vida, quebrar talvez esse conceito que você tinha até agora, e que muitas pessoas falam, talvez até você mesmo tenha dito, é que conselho, se fosse bom, a pessoa vendia, não era de graça, não era dado. Não, o conselho de uma pessoa sábia, o conselho que a pessoa te quer bem, esse você deve aceitar. Porque isso é para te instruir. O conselho é para te instruir, para te ajudar
para te motivar, para te alertar. Esse é o conselho. Aquilo que vem para denegrir a sua imagem, aquilo que vem para te colocar para baixo, aquilo que vem para falar mal de você, isso não é conselho. Então por isso você não tem que fazer questão de ouvir isso. Mas o conselho que vem para melhorar você, mesmo que às vezes você pense que é uma coisa ruim, mas se é para o seu bem, esse é um bom conselho. Então ouça o conselho, ouça a instrução para que você se torne sábio, para que você se torne sábia. Amém? Primeira coisa que eu quero trazer para você essa noite. E por que às vezes é difícil para você, e às vezes difícil para mim, difícil para nós, ouvirmos um determinado conselho e seguirmos aquele conselho? Às vezes não é fácil que nós façamos isso. E às vezes não é fácil porque determinado conselho, determinada instrução, ela requer que nós mudemos alguma coisa. Nós mudemos nosso hábito, nós mudemos nosso falar, nós mudemos as nossas vestes, alguma coisa, provavelmente através de um conselho, é necessário e requer uma mudança. E às vezes isso é difícil, não é fácil. Porque às vezes nós não queremos essa mudança, porque às vezes nós não vamos gostar dessa mudança, às vezes nós não estamos preparados para essa mudança, ou às vezes estamos até com medo dessa mudança. Você pode ter sentido isso em algum momento da sua vida. E eu quero falar de mudanças hoje, falar de transformações através desses conselhos, dessas instruções que nós ouvimos, alguns diariamente, alguns semanalmente, com mais ou com menos frequência, mas conselhos que eu tenho certeza que você tem ouvido. Eu quero que você abra a sua Bíblia mais uma vez, que nós vamos trabalhar com esse texto a partir de agora. O texto que nós vamos ler a partir de agora é o texto que nós iremos trabalhar essa noite. O texto que eu espero que Deus trabalhe no seu coração. Amém? Abra Efésios 4 para que você possa me acompanhar. Efésios 4. E para nós não nos prolongarmos muito, Efésios 4, vou ler somente 7 versículos e gostaria que você me acompanhasse nesses primeiros 7 versículos. Efésios 4, do 1 ao 7. Efésios 4, do 1 ao 7 diz o seguinte. Na verdade é Paulo escrevendo uma carta para Éfeso, para os Efésios, não é? E ele diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-os uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E o último versículo, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Amém? Só até aqui, esses 7 versículos. Esses 7 versículos trazem uma verdade tremenda em relação ao que nós vamos falar e tratar essa noite. Porque uma outra coisa que está inclusa nesses versículos e que eu quero quebrar esse conceito, talvez, que você tem até hoje, quebrar, é que ser cristão, estou falando cristão, o verdadeiro cristão, não é fácil. Ser o cristão verdadeiro não é fácil. Se alguém falou para você que ser cristão é fácil, sinto lhe dizer, mas essa pessoa estava enganada. Mas a notícia boa é que não é fácil, mas é fácil. Perdão, não é fácil, mas é simples. Porque fácil é uma coisa e simples é outra. Ser cristão não é fácil, mas é simples. Às vezes nós que complicamos, não é verdade? E por que não é fácil ser cristão? Por que muitas pessoas falam que é fácil? E eu quero dizer para você que não é fácil. Porque na grande maioria das vezes, nós somos duros de coração. Nós
temos uma dureza dentro de cada um de nós e isso dificulta o ser verdadeiramente cristão. E por isso que eu falo que não é fácil, porque a dificuldade em nos deixar moldar é muito grande. E o mais incrível é que mesmo assim, mesmo com essa dureza de coração, Deus nos ama. Mesmo sendo duros, realmente duros. Eu quero dizer para você que talvez você, e você vai entender, eu ou muitas outras pessoas somos duros de coração, duros de verdade, duros como pedra. Duros, verdadeiramente duros como pedra. Aliás, uma outra coisa que eu quero abordar e eu quero tratar para você tentar entrar nesse assunto junto comigo, através desses versículos que nós lemos aqui. Duros como pedra, e essa dureza, eu quero fazer de uma forma figurada aqui para você entender, falando de dureza de pedra, eu quero falar para você sobre uma pedra que é tão dura como muitos, talvez você e talvez eu, sejamos duros como cristãos, verdadeiros cristãos. A pedra, essa pedra dura que eu quero falar para você, que talvez nós nos assemelhamos a essa dureza de pedra, é uma pedra que é dura, mas é linda, é bela, que é o diamante. A pedra diamante é muito bonita, apesar de muito dura. Aliás, você, meu irmão, minha irmã, você é muito bonito, você é muito bonita em Cristo Jesus, mesmo sendo duro, mesmo sendo dura. E quando, igual eu estou falando do diamante, quando uma pessoa descobre o diamante, olha a semelhança que nós temos, eu quero trazer você para essa semelhança. Quando nós, você e eu, quando uma pessoa encontra um diamante, aquela pedra dura, aquela pedra bruta, quando ela é encontrada, aliás, não sei se você teve a oportunidade, eu nunca tive a oportunidade de encontrar um diamante, mas as pessoas que encontram esse diamante, essa pedra bruta e dura, ela tem um valor. O diamante tem um valor, mesmo sendo pedra bruta e dura. Mas nas mãos certas, nas mãos de quem conhece, nas mãos de quem tem habilidade, nas mãos de uma pessoa que possa lapidar essa pedra bruta e dura, essa mesma pedra bruta e dura se transforma num diamante, e o valor desse diamante pode ser muitas vezes superior àquela pedra que foi encontrada bruta, dura ainda. Se essa pedra foi entregue nas mãos de quem conhece, de quem domina, de quem tem aptidão a lapidar essa pedra. Amém? Então, o que determina o valor de um diamante, muitas vezes não é o tamanho da pedra. Aliás, na maioria das vezes não é tanto o tamanho da pedra. Não é o quão precioso é essa pedra, o quão caro, né, essa pedra pode ser, ou pode custar. O que determina não é o tamanho dela, e sim a forma com que ela foi lapidada, a forma com que ela foi tratada, a forma com que ela se transformou no diamante. Isso faz a diferença. A maneira em como essa pedra se transformou em diamante. A maneira em que houve essa transformação da pedra no diamante. A pedra bruta, naquela joia linda, maravilhosa, brilhante, esplendorosa que nós vemos por aí. É isso que vai trazer o valor, é isso que vai determinar o quanto vale aquela pedra. Amém? Eu e você, na verdade você pode, qualquer pessoa pode descobrir uma pedra, encontrar uma pedra de diamante bruta. É difícil, eu sei que é difícil, como eu disse, eu nunca encontrei, talvez você nunca tenha encontrado uma pedra de diamante grande, principalmente grande, enorme essa pedra de diamante. Mas se essa pedra for entregue, se ela for deixada nas mãos de quem não conhece, não reconhece o verdadeiro valor dessa pedra, quem não entende de diamante, ela pode ser destruída, ela pode ser quebrada, ela pode perder o seu valor, porque foi entregue para quem não conhece. Agora, já nas mãos de quem realmente conhece, de quem tem habilidade, de quem sabe lidar, na verdade, e que tem o potencial,
aliás, que sabe explorar esse potencial daquela pedra, isso faz diferença. Transformar aquela pedra bruta e trazer à tona todo o potencial, o brilho, a beleza de transformá-lo num diamante. É interessante que assim, essa comparação que eu quero fazer, assim somos nós, assim é você, assim sou eu, assim é cada um de nós. Nós, eu e você, nós somos feitos, a palavra diz, né? Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Amém? Mas nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, mas nós somos sujeitos, cada um de nós foi sujeito, está sujeito, a ser entregue nas mãos de quem não conhece o nosso verdadeiro valor. Ou pior ainda, nós mesmos estamos sujeitos a nos entregar a quem não conhece o nosso verdadeiro valor. A nos entregar, nós mesmos, eu posso tomar essa decisão, você pode tomar essa decisão, a nos entregar ao vício, a nos entregar à pornografia, a nos entregar à infidelidade e a vários outros pecados. Nós estamos sujeitos a isso. Mesmo igual eu falei para você, mesmo sendo feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mesmo sendo diamantes. Na verdade, nós podemos deixar de exibir todo o potencial que existe dentro de cada um de nós. Se nós não nos deixarmos ser lapidados, nós continuaremos sendo apenas e simplesmente pedras brutas e não diamantes. Amém? Para nenhum de nós, nem eu para você, não quero que você confunda. Eu quero que fique muito bem claro. Eu não quero que nenhum de nós confunda esse processo de lapidação e acabe achando que tanto eu quanto você, nós podemos nos tornar pessoas suficientemente boas. Jamais eu quero que você pense isso. Que vale lembrar que nós somos pedras brutas e quem vai nos tornar melhores são as mãos de quem lapida essa pedra. Amém? Pense sempre nisso. Não quero que você saia com soberba de maneira alguma, imaginando, eu vou me tornar melhor, eu sou melhor, mas isso você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda, porque nós precisamos ser lapidados todos os dias e nos deixar ser lapidados. Isso não quer dizer que você não tem valor, cada um tem um valor, eu tenho um valor, você tem um valor. Aquele homem que às vezes você cruza no semáforo, aquela pessoa que às vezes você olha deitado no chão, às vezes coberto por um papelão, coberto por uma coberta mesmo, né? Toda rasgada, um lençol todo rasgado, um pedaço de pano, aquela pessoa dormindo na rua, aquela pessoa tem valor. Aquela prostituta, às vezes, que você sabe, aquele ladrão, aquele mentiroso, aquele viciado, todos esses também são diamantes. A diferença é que eles são diamantes, mas na verdade são pedras brutas que infelizmente deixaram de ser lapidados. Ou em algum momento, enquanto estavam sendo lapidados, abandonaram esse processo de lapidação. Não quiseram mais, falaram, não quero ser lapidado. Ou então, não preciso ser lapidado. E por isso que eu falo que é difícil ser cristão. É simples, mas é difícil ser cristão. Quantas pessoas você já viu falarem que eu estou indo para a igreja, eu entreguei minha vida para Cristo, entreguei minha vida para Deus. Aí às vezes vai na igreja 1, 2, 3, 4, 5 vezes e abandona. Porque o processo de lapidação pode incomodar. O processo de lapidação pode doer. E a pessoa às vezes não quer passar por esse processo. E às vezes ela prefere continuar sendo aquela pedra bruta na qual foi encontrada, da maneira que foi encontrada. Não quer que o brilho dela sobressaia. Porque ela mesma não tem ideia do potencial que ela pode se transformar nas mãos da pessoa certa. Amém? Isso é complicado, porque boa parte das pessoas dizem isso. E infelizmente, boa parte das pessoas tem a opção em continuar e ser lapidadas,
mas preferem optar em não mais serem lapidadas. E eu quero continuar esse texto, né? E quero que você leia comigo, ainda em Efésios, versículo 3. Efésios capítulo 4, versículo 3. Diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Muito rapidamente, para a gente já continuar. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo esforço. A dificuldade que eu disse para você que nós temos em ser cristãos é porque nós precisamos, eu e você, nós precisamos nos esforçar. A facilidade é porque não depende de esforço nenhum. Mas quando depende de um esforço, é porque tem uma dificuldade. É por trás disso, em volta disso. Por isso que nós devemos nos esforçar. Paulo diz aqui, façam todo o esforço. Não é pouco, é todo o esforço. Você e eu precisamos nos esforçar para nos tornar pessoas melhores, para nos tornar verdadeiros cristãos. E é isso que ele pede para você e para mim. É isso que ele pede para todas as pessoas que querem refletir a face de Cristo na terra. Amém? Por isso que nós devemos fazer todo o esforço. Eu quero continuar ainda, versículo 4. Diz assim, eu quero ler um pouco mais aqui, fala assim, 4, 5, do 4 ao 7, diz: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Amém? Eu quero reforçar com você que o propósito, o caminho, Paulo está dizendo aqui agora, o propósito e o caminho, há um só. Não existe dois. Você quer se parecer com Cristo? Você quer ser um verdadeiro cristão? Você quer se tornar um verdadeiro cristão? Existe um só caminho. É isso que Paulo está dizendo para você, é isso que Paulo está dizendo para mim, é isso que ele disse para o povo, para a igreja de Éfeso, na verdade. E é isso que eu quero que você deixe cravado no seu coração. Não existem dois caminhos. Existe um só. Amém? Somente um. E agora a parte, já tentando ir para o encerramento, o versículo 7 diz: e a cada um de nós foi concedida graça conforme a medida repartida por Cristo. Nós recebemos da graça de Deus, conforme medida repartida por Cristo. O que foi repartido, que foi dado para cada um de nós, para mim, para você, foi repartido por Jesus Cristo. E de que maneira? Da maneira que Cristo quis repartir, da maneira que Cristo quis dividir, determinada quantidade para um, determinada quantidade para outro. Não é igual, não é de forma igualitária. E por que isso? Porque Ele sabe da sua necessidade, porque Ele sabe da minha necessidade, sabe das tuas aflições, das minhas aflições. Por isso Ele não fez isso de forma igualitária. Ele repartiu da maneira que Ele achou que deveria ser repartido. Aliás, voltando àquilo que eu disse para você, que eu quero que você me acompanhe, o próprio diamante, essa pedra que eu falei para você, o diamante, nenhum diamante é absolutamente igual ao outro. Como nenhum de nós é absolutamente igual ao outro. Por mais que nós sejamos irmãos, por mais que nós professemos a mesma fé, por mais que talvez nós frequentamos a mesma igreja, o mesmo templo, por mais que nós queiramos ser parecidos, nós não somos exatamente iguais uns aos outros. Nem gêmeos, não é? Nem pessoas que são nascidas idênticas, vamos dizer assim, são iguais. Nem os gêmeos são iguais um ao outro. E por que que também tem isso? E por que eu quero reforçar isso na sua vida, na minha vida? Porque muitas vezes nós cometemos erros pensando, né, que somos iguais, ou que precisamos ser iguais. Eu quero destacar uma coisa para você essa noite, como o versículo 7 diz, foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Eu estou falando para você que não foi, que nós não precisamos ser iguais dessa maneira, porque Ele dividiu para cada um de certa maneira.
O problema é quando nós queremos que seja da nossa maneira, do nosso jeito, ao nosso tempo, e queremos que seja igual. Na nossa casa, principalmente, quero falar para você, marido, não queira que a sua esposa seja igual a você. Para a esposa, não queira que o seu marido seja igual a você. Para os filhos também, não queira que seus filhos sejam iguais a você. Isso não é saudável, querer que eles sejam iguais. Cada diamante e cada pessoa tem a sua particularidade, mas todos são diamantes. O ser diferente não significa que nós deixaremos de ser diamantes, nós deixaremos de ser essa pedra. A diferença é, se nós nos deixarmos ser lapidados, nós nos tornaremos verdadeiros diamantes. Um diferente do outro, mas também cada um de nós um diamante. Eu, você, seu marido, sua esposa, seus filhos. Nós não podemos obrigar que uma pessoa seja igual a outra. Mesmo porque o mesmo processo, na verdade, de lapidação usado em mim, que Deus vai usar em mim para que eu possa ser lapidado, para que eu seja lapidado, esse mesmo processo pode gerar um resultado diferente na minha esposa. Esse mesmo processo usado em mim e talvez usado na minha esposa pode gerar um resultado diferente em você. E é por isso que Jesus fez as coisas da forma dele, da melhor maneira, da maneira com que ele julgou que seria necessário. Porque ele quer ver o melhor resultado. E às vezes o melhor resultado não é obrigar que eu seja igual a minha esposa, que a minha esposa seja igual a mim, que os meus filhos sejam iguais a mim. Porque só quem sabe como lapidar e como extrair o melhor resultado da pedra bruta é quem lapida. Amém? Só quem lapida a pedra é que vai avaliar e falar o melhor resultado para essa pedra bruta, o melhor resultado para o Marcos é dessa maneira que eu vou fazer. O melhor resultado para minha esposa, no caso, para a Luciana, é dessa maneira. É Deus que vai determinar. Deus determina isso. Amém? Outro destaque para você é que a mão de quem lapida é que faz toda a diferença. É a mão de quem vai lapidar. É a mão de quem pega a pedra bruta, olha, analisa e fala: eu vou deixar dessa maneira. Ela vai ficar linda. É dessa maneira, é com esse processo que eu vou fazer. É dessa maneira, quando Deus te pega, Deus te resgata de um lugar como pedra bruta, Ele fala: eu vou tratar o Marcos dessa maneira, porque eu vou lapidar ele dessa maneira. Amém? São processos diferentes. Nós não podemos ser tratados da mesma maneira. São processos individuais. Amém? Agora, para a gente realmente ir para o encerramento, eu gostaria que você segurasse mais essa que eu quero destacar para você. Eu deixei para nós lermos o segundo versículo desse capítulo, para a gente ir já para o encerramento. Me acompanhe, segundo ainda Efésios 4, 2. Abra sua Bíblia. Efésios 4, 2 diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amém? Esse é o versículo para a gente encerrar, e eu quis encerrar aqui porque Paulo, ele fala, ele explica, ele pede para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós possamos nos esforçar, porque nós precisamos nos esforçar, mas ele fala também o que nós precisamos fazer, qual esforço nós temos que ter, qual esforço que você e eu nós precisamos fazer e ter para sermos pessoas melhores. Completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Paulo ensina como nós, a pedra bruta, eu e você, devemos ser lapidados. O interessante é que você já parou, não sei se você já parou para se perguntar, o que o lapidador usa
para lapidar uma pedra? O que esse lapidador, qual é a ferramenta na verdade, ou como que ele vai lapidar essa pedra, para essa pedra se tornar um verdadeiro diamante? Se você não for atrás disso, não precisa ir, meu irmão, minha irmã, porque eu já quero poupar você dessa pesquisa que você vai fazer. O lapidador, para ele tornar uma pedra bruta num diamante, ele só consegue fazer a lapidação desse diamante, dessa pedra dura e bruta, com outro diamante. Somente um outro diamante tem poder de cortar, tem poder de moldar, tem poder de lapidar o outro diamante. E como eu falei para você, meu irmão, minha irmã, para você que está me assistindo, e eu estou nos comparando à pedra bruta, que nós nos tornamos, ou nos tornaremos um diamante, eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar, é que nós, você e eu, precisamos um do outro. Nós precisamos, para nos tornarmos diamante, precisamos um do outro. Dos diamantes em nossas vidas, para sermos lapidados. E é por isso que você e eu, nós vivemos em família. É por isso que você e eu, nós vivemos em sociedade. E é por isso que você e eu não podemos ser aquele bicho do mato. Você sabe do que eu estou dizendo. É por isso que Deus te deu uma família. É por isso que Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido, Deus te deu filhos. E mais interessante é que Deus te deu tudo isso. Eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo. Deus, tudo isso é para você melhorar. E não para você tentar melhorar o outro. Esse é um engano tremendo, um engano terrível. Deus te deu uma esposa para você melhorar. Deus te deu um marido para você melhorar. Deus te deu filhos para você melhorar, não para você melhorá-los. Eu tenho convicção disso porque o exercício é você aprender e não empurrar para o outro aquilo que você acha que está certo, empurrar a todo custo. Então você tem que fazer isso. Pense, você é ferramenta, mas quem transforma a pedra em diamante é Deus. Você é ferramenta. Não tente empurrar goela abaixo aquilo que você não tem capacidade para fazer. Comporte-se, seja ferramenta. Deixe ser usado pelas mãos do lapidador para transformar a vida de uma outra pessoa. Toda vez que acontece alguma coisa de errado na sua casa, na sua família, às vezes uma discussão, principalmente uma discussão, você logo pensa, tenho certeza que você já pensou isso, tenho plena convicção que você já pensou. Ah, Deus precisa tratar essa mulher. Ah, Deus precisa tratar esse marido. Ah, Deus precisa tratar esse filho. Meu irmão, minha irmã, que engano. Você dizer que Deus precisa tratar. Você precisa mudar a chave e aceitar que Deus está usando o seu marido para tratar você, esposa. Deus está usando a sua esposa para tratar você, marido. Deus está usando o seu filho para tratar você, mãe. Deus está usando o seu filho para tratar você, pai. E principalmente, Deus está usando você, pai e mãe, para tratar seus filhos. Só que é mais fácil dizer, quando você passa por esse tipo de problema, que Deus precisa tratar o outro, cutucar o outro e falar, ó, é para você que Deus está dizendo isso. É mais fácil dizer tudo isso do que assumir que nós é quem precisamos ser tratados. Nós quem precisamos ser lapidados. Filhos, falar para vocês diretamente, crianças, jovens, adultos, nós já tivemos a idade, os adultos, não é nós adultos, já tivemos a idade que vocês tiveram um dia, a idade de vocês.
E igual a vocês, eu tenho certeza, nós também pensávamos, na época, eu pensava, quando eu tinha a idade mais jovem, bem mais jovem, que eu sabia de tudo, que eu dominava todos os assuntos, que não tinha ninguém que pensava melhor do que eu era esperto, que os meus pais eram velhos, ultrapassados. Só que com o tempo eu fui sendo lapidado, com o tempo Deus foi me tratando, me lapidando, para me tornar um diamante. E eu fui descobrindo, e a maioria das pessoas foi descobrindo, que na grande maioria das vezes, nossos pais tinham razão. Tinham razão naquilo que eles falavam, na grande maioria das vezes tinham razão naquilo que eles pensavam, naquilo que eles faziam, e principalmente naquilo que eles nos aconselhavam. Vocês jovens, não desperdicem a oportunidade de serem lapidados por Deus através da experiência dos seus pais. Pais, nós nunca saberemos tanto que não podemos aprender um pouco mais. Ouça seus filhos, amem os seus filhos, sejam amigos dos seus filhos. Enfim, para encerrar realmente, eu quero deixar a mensagem para você que todo esforço seja pela união, todo esforço seja pelo amor e todo esforço seja pela graça de Deus, para que nós possamos fazer parte dos nossos lares cada vez melhores, cada vez mais unidos, cada vez mais juntos no mesmo propósito, cada vez nós possamos dizer: eu tenho uma família unida, eu tenho uma família não perfeita, mas sendo lapidada a cada dia, porque eu contribuo como ferramenta nas mãos daquele que é o único que pode lapidar. E que você possa ter isso claro na sua vida, que você possa ter isso sereno e saber: eu quero ser usado como ferramenta para que Deus me lapide primeiramente e para que toda a minha família seja lapidada pelas mãos do único que pode fazer isso, que é o nosso Senhor, que é o Deus único e perfeito. Amém? Glórias a Deus por isso, que você possa ter absorvido essa palavra, que você possa ter entendido essa palavra, que Deus tem tocado, Deus tocou no meu coração, e principalmente que você possa sair dessa palavra diferente como entrou e não mais empurrar a responsabilidade para as outras pessoas. Atraia para você a responsabilidade, seja o primeiro a falar: Senhor, eu quero ser lapidado pelas tuas mãos. Amém? Eu quero me tornar um diamante nas tuas mãos, eu quero que meu brilho resplandeça através das tuas mãos. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar para nós encerrar esse tempo. Senhor Jesus, eu quero colocar em tuas mãos a vida, mais uma vez, das pessoas que estão em contato conosco, que estão ouvindo essa palavra, que ouviram essa palavra. Coloca, meu Pai, temor no coração delas e coloca, meu Pai, a verdade, meu Pai, da tua palavra no coração dessas pessoas. Que elas possam entender de uma vez por todas que a lapidação, o processo de transformação da pedra bruta no diamante tem que começar a partir de nós, tem que começar a partir de mim, tem que começar primeiramente da minha vontade e não jogar a responsabilidade, transferir a responsabilidade para outra pessoa. Eu preciso e eu quero me tornar esse diamante, então começa a partir da minha vida. Que cada um de nós possa ter essa convicção dentro do coração de buscar frequentemente, constantemente a lapidação de Deus, para que nós possamos nos tornar verdadeiros diamantes na mão daquele que é o único que pode nos tornar. Pai, eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade, por essa palavra. Quero pedir que o Senhor vá de encontro à casa de cada uma dessas pessoas, na vida de cada uma dessas pessoas. Transforma, Senhor, essa pedra bruta no diamante, meu Pai. Faz o que for necessário para que essa pessoa seja transformada, seja mudada, mesmo que seja difícil, como eu falei. E você, meu irmão, minha irmã, dê a liberdade para que Deus possa fazer isso no seu coração, na sua vida, na sua casa, que Ele transforme de uma vez por todas num lar conforme a vontade dEle. Amém? Que você possa ter uma semana de bênção, uma semana de realizações, uma semana plena e cheia da graça e do amor de Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos nos deixar ser
lapidados e sermos transformados em diamante todos os dias, em nome de Jesus.